ligou agora de manhã o Eduardo Gouveia Vieira, da Firjan. Ele quer fazer uma videoconferência onde mais de 300 empresários do Rio, que é um pouquinho abaixo do potencial de São Paulo, para hipotecar a solidariedade. A ideia que nós temos de reabrir o comércio. A desgraça que vem pela frente, eu acho que o Paulo Guedes está sendo até legal, hein, Paulo Guedes? Eu não sou economista, não. Vai ser uma porrada muito maior que você possa imaginar. Não sou apenas os informais. Eu acho que já bateu a 10 milhões de carteira assinada, foi pro saco. E os governos estaduais não tem como pagar salário dos caras. Não tem. Em maio, metade dos estados não vai ter como pagar salário mais. A desgraça está aí. Eles vão querer empurrar essa trozoba para cima da gente. Esse pessoal aqui do lado vai querer empurrar. E a gente vai reagir, porque aqui não é saco sem fundo. Tá? Então essa preocupação vamos ter. Paralelamente a isso, tem o AB da vida, enchendo o saco do Supremo, para abrir o processo de impeachment, porque eu não apresentei meu exame de vírus, essas frescuradas toda, que todo mundo tem que estar ligado. Não é apenas cuidar do seu ministério, nessas questões que estamos tratando aqui, é tratar da questão política também. Certo? Então essa preocupação temos que ter, porque a luta pelo poder continua, a todo vapor. E sem neurose da minha parte. Tá? O campo fértil para aparecer uns porcaria aí, né? Levantando aquela bandeira do povo ao meu lado, não custa nada. E o terreno fértil é isso: desemprego, caos, miséria, desordem social e outras coisas mais. Então essa preocupação todos devem ter, né? Não é, tá bom, o Ministério fatura, deu merda no colo do presidente. Não pode ser assim. Hoje eu vi o Magno Malta me defendendo. O Magno Malta, desculpa aí, foi tratado lá atrás para ser vice. Depois ele resolveu não ser, tudo bem. Depois foi tratado para ser ministro, tudo bem. Agora, politicamente, ele nunca me deu uma alfinetada e sempre está defendendo, com os problemas que ele tem. Então, não é o ministro ir de peito aberto e entrar no covil dos leões. Mas não pode. Né? Por exemplo, quando se fala em possível impeachment, ação no Supremo, baseado em filigranas, eu vou em qualquer lugar no território nacional. Ponto final. O dia que for proibido de ir para qualquer lugar do Brasil, pelo Supremo, acabou o mandato. E espero que eles não decidam, ou ele, né, monocraticamente, querer tomar certas medidas, que daí nós vamos ter uma crise política de verdade. E eu não vou meter o rabo no meio das pernas. Isso, zero. Certo? Porque se eu errar, se achar um dia a ligação minha com o empreiteiro, dinheiro na conta na Suíça, porrada, sem problema nenhum. Vai pro impeachment e vai embora. Agora, com frescura, com babaquice, não. Até em cima do que eu falei, em frente ao Forte Apache. Eu sou o chefe supremo das Forças Armadas. Ponto final. O pessoal estava lá, eu fui lá, dia do Exército. E falei algo que eu acho que não tem nada demais. Mas a repercussão é enorme. Oh, AI-5. Cadê o AI-5? Acabou com o AI-5, não existe adicional no Brasil mais. É uma besteira. Artigo 142. É um pessoal que não sabe interpretar a Constituição. Agora, em cima disso, fazer uma onda. Vamos ouvir deputados, empresários, sei lá o que for. Agora, quando a Câmara faz lá dentro uma homenagem a Che Guevara, a Mao Tse Tung e tudo mais, não tem problema nenhum. Quando o Partido Comunista do Brasil faz suas convenções e idolato lá, Fidel Castro, então não tem problema nenhum. Quando um coitado levanta uma placa de AI-5, que eu estou me lixando para aquilo, porque não existe AI-5. Não existe. Artigo 142. Nós queremos cumprir o artigo 142, todo mundo quer cumprir o artigo 142. E haver necessidade, qualquer dos poderes pode, né, pedir às Forças Armadas, né, que intervenham para restabelecer a ordem no Brasil, naquele local, sem problema nenhum. Agora, todos, né, têm que se preocupar com a questão política, e a quem de direito, tirar a cabeça da toca, porra. Não é só ficar dentro da toca o tempo todo, não. Tô bem, tô cuidando da minha imagem, a minha imagem tá aqui, eu sou bonitinho, e o resto se explode. Não, tem que fazer a sua parte. Então é isso que eu tento falar com você, que depois de um certo momento, onde chegar a cabeça dessas pessoas, fica difícil voltar atrás. Daí querem uma crise, é uma crise. Não tenho amor por esse mandato, por a cadeia de presidente. Zero. Não vou provocar ninguém. E assim como a defesa faz uma nota muito boa
dizendo que vai cumprir a Constituição, liberdade, 10, e não aceita golpe, 10, também não aceita o contragolpe dos caras, porra. Vai deixar alguns malucos aí, que a gente sabe quem são, ficar aí naquela fervura de o presidente é irresponsável, ele é maluco, ele é genocida. Não é assim. Não o que vale para um lado, vale para o outro. O que não vale para um lado, não vale para o outro. Essa é a nossa preocupação que devemos ter. Com isso que está aqui, o pró-Brasil, mas também com a questão política. Se nós começarmos a falar com propriedade, e tem muita gente que fala muito melhor do que eu, e tem um conhecimento muito melhor do que eu, tem que falar, pô, discretamente, mas tem que falar, para não deixar subir a temperatura, que é só porrada o tempo todo em cima de mim. E vou continuar indo em qualquer lugar do Brasil, ponto final, é problema meu. Tá certo? Se eu não tivesse direito de ir e vir, prefeitinho lá do fim do mundo, um jaguapoca de um prefeito, manda prender. Tem que a justiça se posicionar sobre isso, porra. Tem que se posicionar sobre isso abertamente. Não admitimos prisão por parte de prefeitos e um decreto. Tem que falar, não é ficar quieto. E aquele direito aqui, todos os ministros têm que falar isso aí, não é só a justiça. Todos têm que falar. Não é ficar, toca o barco não e vamos em frente. Tá? Então é isso que eu apelo a vocês, pô. Essa preocupação, acordem para a política e se exponham. Afinal de contas, o governo não só. E se eu cair, cai todo mundo. Agora, se tiver cair um dia, vamos cair lutando, uma bandeira justa, não para uma babaquice de exame antivírus, pô. Pelo amor de Deus, pô. Tá? Eu, até já bem claro, de uns 8 anos para cá, quando pedia farmácia de manipulação, um remédio qualquer, eu falava com o médico. Bota um nome de fantasia, porque se for o meu nome para lá, como sempre foi um cara manjado, né, tem 3, 4 que vão manipular lá o medicamento, pode me envenenar, pô. E assim é a mesma coisa a questão do vírus, entre outros. De acordo com o interesse, o cara dá negativo, ou dá positivo, depois que deu, vai para contraprova, mas dá problema. E nós sabemos, tá certo, que nós temos um compromisso com a verdade. Eu jamais mentiria se não tivesse realmente um exame negativo. Jamais eu mentia negativo, deu positivo, vice-versa, jamais. A verdade é acima de tudo. Então, é o apelo que eu faço a todos que se preocupem com política para não ser surpreendido. E eu não vou esperar o barco começar a afundar para tirar água. Estou tirando água e vou continuar tirando água de todos os ministérios. No tocante a isso. A pessoa tem que entender. Se não quer entender, paciência, pô. E eu tenho o poder e vou interferir em todos os ministérios, sem exceção. Nos bancos eu falo com o Paulo Guedes, se tiver que interferir. Nunca tive problema com zero problema com o Paulo Guedes. Agora, os demais, eu não posso ser surpreendido com notícias. Eu tenho a PF que não me dá informações. Eu tenho as inteligências das Forças Armadas que não têm informações. A BIM tem seus problemas. Tem algumas informações. Só não tenho mais porque está faltando, realmente, temos problemas. Aparelhamento, etc. Mas a gente não pode viver sem informação. Quem é que nunca ficou atrás da porta ouvindo que seu filho ou sua filha tá comentando? Tem que ver, depois que ela engravida, não adianta falar com ela mais. Tem que ver antes. Depois que o moleque encheu os cornos de droga, não adianta mais falar com ele, já era. E a informação é assim. Eu estava vendo, estudando no fim de semana aqui, como é que o serviço chinês secreto trabalha nos Estados Unidos. Qual a preocupação nossa? É simples o negócio. Não deve falar publicamente. Deve falar como? Está todo mundo vendo o que está acontecendo? Então não tira. É uma realidade. Não adianta esconder mais, tapar o sol com a peneira. Em alguns ministérios, tem gente deles plantada aqui dentro. Então não queremos dele para vender? Sim, eles precisam também de nós. Porque se não precisasse, não estariam comprando a soja da gente, não. Precisam. E é um negócio, pô. E devemos aliar com quem tem alguma afinidade conosco, para a gente poder fazer valer a nossa vontade naquele momento. Não adianta se esconder aqui, depois tem um problema, daí liga pro tio, e fala, pô, cara, você me ignorou até hoje? Você só não me chamou de imperialista, igual a esquerdalha e o FHC falava no passado. No resto, agora não dá mais. Então essa é a preocupação que temos que ter, a questão estratégica, que não estamos tendo. E me desculpe, o serviço de informações nosso, todos, são uma vergonha, que eu não sou informado. E não dá para trabalhar assim, fica difícil. Por isso, vou interferir. E ponto final, pô. Não é ameaça, não é uma extrapolação da minha parte, é uma verdade. Como eu falei, né? Dei os ministérios para os senhores, o poder de veto. Mudou agora, tem que mudar, pô. E eu quero
é realmente governar o Brasil. Nós precisamos de todos aqui, como disse o Marinho, né? Aqui é o mesmo barco. Se alguém cavar no porão aqui, vai todo mundo pro saco aqui, vai todo mundo morrer afogado. Então é isso que a gente precisa, é pensar além do que tem que fazer internamente aqui. Quando explodiu o Inmetro, eu conversei com o Paulo Guedes. Desculpa a linguagem, é uma putaria o Inmetro. Trocar tacógrafo, tocar taxímetro, botar chip na bomba de combustível, putaria, igualzinho a tomar 3 pinos. Tá muito bem agora, a imprensa enfiou porrada. Botou um coronel. O coronel é formado pelo IME. Não ia botar um coronel, você vai ter uma formação. Tá? E assim nós devemos agir, como estava discutindo agora. IFAM, né? Tá lá vinculado à cultura. Eu fiz a cagada em escolher, não escolher uma pessoa que tivesse também outro perfil. Uma excelente pessoa que está lá, tá? Mas tinha que ter outro perfil também. O IFAM para qualquer obra no Brasil. Compara do Luciano Hang. Encontra lá um cocô petrificado de índio, para a obra, pô. Para a obra. O que tem que fazer? Alguém no IFAM que resolva o assunto. E assim nós temos que proceder. E assim, cada hora, como eu falei da Tereza Cristina, que mudou uma instituição normativa, revogou uma instituição normativa, ajudou 400 mil pessoas no Vale do Ribeira, parabéns a ela. Assim são outras decisões. A questão de armamento, tá? As questões de... por quê? Espera aí. Senhor ministro da Justiça, por favor. Foi decidido há pouco tempo que não podia botar algema em quase ninguém. Por que estão botando algema em cidadão que está trabalhando, ou mulher que está em praça pública, e a justiça não fala nada? Tem que falar, pô. Vai ficar quieto até quando? Ou eu tenho que continuar me expondo? Tem que falar, botar para fora, esculachar. Não pode botar algema. Decisão do próprio Supremo. E vão ficar quietos até quando? Fica humilhando o nosso povo. Porque isso está crescendo. O pessoal fica apontando para mim, votei em você para você fazer alguma coisa. Votei em você para você tomar decisões, para você brigar. E é verdade. Eu estou me lixando com a reeleição. Eu quero mais que alguém seja eleito, se eu vier candidato, tá? Eu quero ter paz no Brasil, mais nada. Porque se for à esquerda, eu e uma porrada de vocês aqui tem que sair do Brasil, que vão ser presos. E eu tenho certeza que vão me condenar por homofobia. 8 anos por homofobia. Daí inventam o racismo, como inventaram agora pro Von Traub. Desculpa o desabafo. Puta que eu pariu. O Von Traub pode ter falado a maior merda do mundo, mas racista? Vamos ter que reagir, pessoal. É outra briga. Tem que ser um governo com altivez. Se expor, mostrar que nós temos o povo do nosso lado. Que nós somos submissos ao povo. Nós queremos realmente, é como disse, se não me engano, Margaret Thatcher, né? Ou Reagan, não sei, para ser conduzido pela porra brasileira. E ponto final. Onde o povo está, vamos estar junto. Eu não convidei ninguém para ir para frente do Forte Apache. Ninguém, zero. Estava na casa do meu filho, fiquei sabendo, vou para lá. A imprensa está falando agora que não sei, 2 ministros militares aí não aceitaram o meu convite. O dia que ou eu convido o ministro para o churrasquinho em casa, eu pago uma missão. Não sei, eu pago uma missão. A missão for absurda, o ministro falou, tchau, tô fora. Tá certo? Ou vai e fica puto, mas vai, pô. E jamais eu vou pagar uma missão escrota para quem quer que seja. Nem no quartel fazer isso com recruta, nem no quartel. Tá certo? Quem dirá o nosso convívio aqui, que é muito bom, partir para essa linha. Não estamos em desespero, nós estamos bem. Não somos acusados de desvio, de corrupção, nada, tá zero. Temos problema pela frente, vamos tentar solucionar. Eu tenho conversado com vários ministros e vamos solucionar, porque o destino do Brasil está na mão desse grupo privilegiado que está aqui. Eu não seria nada sem vocês. Vocês não seriam ministros sem eu. Duvido, dificilmente alguém ia ser ministro tivesse uma Haddad aqui, eu duvido. Poderia aceitar por alguns dias, né? Depois ver a sacanagem que ia ser, não ia ser diferente do que foi os 2 anos anteriores do PT, né? Ia pedir para sair. Então, um apelo para vocês, todo mundo se preocupa com o futuro do Brasil, com a questão política. Criticar um ato de uma pessoa ou outra não é criticar o Congresso ou de criticar o Supremo Tribunal Federal. Quem não ficou revoltado, viu, o Moro ficou revoltado com a liberdade desse pessoal. Por causa de vírus, botou esse estuprador para fora. Imagine se tivesse estuprado uma filha nossa, um filho da puta desse posto de liberdade. Agora temos que colocar no lugar dessas pessoas, desse pai que teve a filha estuprada, e o vagabundo foi posto na rua. Uma decisão, foda-se quem seja, tem que jogar pesado em cima disso. Não é um desabafo, pessoal, é uma realidade. O nosso barco está indo,
mas não sabemos ainda, no momento, dado o último caso, vírus, para onde está nosso barco. Pode estar indo em direção ao iceberg. A gente vai para o fundo. Então vamos se ligar, vamos se preocupar. Quem de direito se manifesta com altidez, com palavras polidas, tá? Mas coloca uma posição. Porque não pode tudo vem para minha retaguarda, tudo. Tá? E vocês têm que apanhar junto comigo, logicamente, quando tiver motivo para apanhar ou motivo para bater. Não, bem, a primeira questão do plano ali que foi apresentado, fica aqui o registro do meu elogio, certo que ele tem que ser preenchido aí nos detalhes, existem as questões econômicas a ser resolvidas lá pelo Ministério da Economia, a ser trabalhado também com as outras áreas econômicas. Só faria uma sugestão aqui, ministro, se pudesse colocar desde logo, em algum momento desse plano, alguma referência importante também à segurança pública e a controle da corrupção. Foram dois temas centrais, né, nas últimas eleições, e são dois temas que, embora é claro que o plano vai ficar sujeito aí ao detalhamento necessário, mas acho que é importante ter uma referência inicial para não parecer que nós estamos descurando desses aspectos específicos. Não, sim. Não, eu entendo que cabe no detalhamento, mas acho que uma referência, né, seria interessante. Tem que apontar também que ou foi uma vitória do governo, do presidente. Ano passado houve uma queda expressiva desses principais indicadores criminais. Isso, embora seja mais vinculado com a questão da vida e segurança das pessoas, também é um fator importante para o investimento econômico, para atrair, melhorar o ambiente econômico. E o controle da corrupção também é pressuposto, né? Então faria exclusivamente essa sugestão específica. São só 5 pontos muito rápidos. Primeiro, presidente, o maior programa da história do mundo de inclusão social, digital, que nós estamos fazendo nesse governo, pessoas que tomavam dinheiro a 25% ao mês. Quer dizer, todos os ladrões lá, PT, PMDB, PSDB, aquela ladroagem toda, 25% ao mês. E ninguém se indigna. Esse governo que se indignou, o governo dos liberais. Então, assim, acho que a gente está com um problema de narrativa. Hoje de manhã, por exemplo, o pessoal da Band queria dinheiro. Ponto é o seguinte, vai ou não vai dar dinheiro para Bandeirantes? Ah, não vai dar dinheiro para Bandeirantes? Passei meia hora levando porrada, mas repliquei. E falei, olha, vocês estão em casa? Eu tenho 30 mil funcionários na rua. Não tem esse negócio, essa frescurada de home office. Eu já visitei 15 agências. E você em casa? Aí o pessoal ficou um pouco mais calmo. Quer dizer, eu posso ter 30 mil brasileiros nas agências lá. Sabe quantas pessoas a Caixa está pagando hoje? 7 milhões de pessoas. E todo mundo em home office. Que porcaria é essa? Desculpa o meu ponto, presidente. Quando o senhor falou, eu vou me emocionar. O Luiz Lima, que nadou com meu pai, foi atleta olímpico, teve a esposa e a filha de 14 anos presa ontem, num camburão. Que porra é essa? Desculpa. Que porra é essa? O cara vai pro camburão com a filha. Se fosse eu, ia pegar minhas 15 armas e ia dar uma... Eu ia morrer. Porque se a minha filha fosse pro camburão, eu ia matar ou morrer. Que isso? Tava nadando é uma atleta olímpica. Você tira a pessoa está nadando com 14 anos. Eu tenho uma filha, Maria, de 14 anos. Se a minha filha fosse pro camburão, ou eu matava ou eu morria. Que isso? E a esposa do Luiz Lima nem usou o fato de ser esposa de um deputado federal. Mas ela assim, foi calado e saiu calado. E aquele governador roubando para a direita, para tudo quanto é lado. Então o governador rouba, aí ele sai prendendo todo mundo e fica tudo isso por isso mesmo. Aí a gente faz o maior programa da história da humanidade de inclusão de pessoas que recebiam 25% ao mês, cobravam. PSDB, PT, PMDB, aquele grupo todo. Na hora de privatizar, todo mundo, porra, com 200 milhões, 300 milhões, porra. Tem vice-presidente da Caixa que eu expulsei, dos 120, 105 eu tirei. E se o senhor precisar, obviamente, meu chefe é o ministro Paulo Guedes, ele decide. Não tem problema.
Inclusive, porque o que acontece é o seguinte, se roubar, eu vou ligar para o ministro Moro para prender. Agora, se precisar de uma diretoria não sei o quê, desde que sejam honestos, o ministro Paulo Guedes é que decide, etc. Mas dos 120 eu tirei 105. E na Caixa não tem desonestidade, até onde eu saiba. Mas, assim, eu acho que a gente está levando muita porrada, presidente. E, de novo, não estou dizendo de ninguém daqui não, só leva porrada. Agora tem um limite. Desculpa, todo lugar que eu vou, as pessoas normalmente são educadas. Mas a paciência chega num limite, obviamente não dessa maneira, eu acho que tem um ponto. Nós estamos emprestando 154 bilhões de reais, mas só um ponto que eu acho importante. Tarcísio é super meu amigo e ele é muito esperto. Qual que é o grande ponto que a gente tem que evitar? O cara que está quebrado, já estava quebrado antes e que é a nossa molezinha. Então, assim, claramente tem que ajudar e eu concordo. Tanto que nós emprestamos 43 bilhões de reais para o segmento imobiliário. 1,5 milhão de pessoas deixaram de ser demitidas. Agora, não é para todo mundo, não. Aquela empresa que já estava quebrada antes, por que a gente vai dar molezinha? Então, este ajuste fino é importante, os bancos têm que fazer. Por quê? Último ponto que eu falo. Já estou sendo processado também, vamos nós dois juntos para a cadeia, por causa do auxílio emergencial. Sabe o que tem? Tem gente do TCU dizendo que a gente está ganhando muito e tem gente dizendo que a gente está ganhando pouco. Ferrou. Ou seja, tem gente querendo me prender porque está dizendo que a gente está ganhando muito. E tem gente querendo me prender, que são aqueles caras lá que estavam antes, dando pouco. Vou acabar sendo preso, mas o que a gente não vai fazer? Deixar 30, 40, 50 milhões de pessoas passarem fome. Então, é só o meu recado dizendo o seguinte, a Caixa, o banco de todos os brasileiros. Poxa, a gente está com 30 mil pessoas. Eu passo ligando, 45 pessoas na Caixa tiveram coronavírus. 2 faleceram, um, na verdade, com 70 anos, que já estava aposentado, e outro. A pessoa, eu chorei mais do que a pessoa, a mãe. Uma pessoa em 30 mil que estão o dia inteiro. E eu já falei para minha esposa, se tiver qualquer coisa, eu vou tomar 1 litro de hidrocloroquina, aquelas coisas todas. Então, assim, eu acho que a gente está, só o último ponto, numa questão de histeria coletiva. Quer dizer, eu posso ter 30 mil funcionários da Caixa pagando 7 milhões hoje, 2 milhões na segunda. Ontem a gente abriu 800 agências, vamos abrir no sábado, no domingo, 2 horas antes. Então, o que a imprensa quer? Que você pague e dane-se os funcionários da Caixa. Mas se morrer 2, Jornal Nacional, presidente Bolsonaro e presidente Pedro, irresponsáveis porque abriram. A gente só vai levar porrada. Agora, realmente, meu ponto é inaceitável, foi a primeira vez que aconteceu. Eu conheço a Milene Comini, atleta olímpica. Quer dizer, um atleta olímpico, a esposa atleta olímpica, a filha de 14 anos no camburão. Eu não sei se eles botaram atrás ou no meio. E aí você solta estuprador, então acho que realmente tem uma questão. E, de novo, eu quero só reforçar uma coisa. O ministro Moro, em um dia, resolveu um problema muito importante. Muito obrigado, ministro. O que aconteceu? Os guardas, né, os que ficam dentro da agência, não poderiam, pela legislação, ir para fora. O que aconteceu? O ministro, em 5 horas, resolveu o problema. Então, nos próximos 90 dias, os atendentes da Caixa Econômica Federal, os guardas, vão poder ir para fora para ajudar a fila. Né? Ou seja, porque tem uma fila, tem 250 agências que tem 500 pessoas na fila. E aí, com a ajuda do ministro Moro, da Polícia Federal, eles emitiram uma portaria. Então, só para finalizar, quero agradecer, ministro. Porque só o registro aí, esse até foi fácil resolver, foi a Polícia Federal que resolveu. A questão de valores, ministro. Esse governo tem o pilar dos valores. Não se pode construir nada neste governo sem a gente trazer valores. Nós estamos sabendo, e a gente está falando o tempo todo, que nós não seremos mais os mesmos depois dessa pandemia. O mundo não será mais o mesmo, nós não seremos mais o mesmo, e nós vamos ter que fazer uma revisão de políticas públicas no mundo todo e no Brasil. Nós vamos ter que nos reinventar, com certeza. Neste momento, o que nós estamos vendo aqui no nosso comitê? Nós estamos buscando dados e não estamos encontrando dados. Nós recebemos um governo que não tinha dados. Os dados que nós tínhamos eram falsos, mentirosos. Um Brasil de achismo, um Brasil de talvez. Eu acho que talvez sim, talvez não. Políticas públicas construídas até agora nessa nação em cima de talvez e de achismo. Nós vamos ter que rever muita coisa. É um país plural.
Quando a gente foi buscar os povos tradicionais agora para a gente construir o enfrentamento ao coronavírus, nós descobrimos, ministros, que nós temos 1.300.000 ucranianos no Brasil e ninguém nunca falou de ucranianos para nós no Brasil, com a sua cultura totalmente preservada no Brasil. Nós estamos com 1.500.000 ciganos e eu falava de 1.300.000 e são 1.500.000 ciganos. Nós estamos... Então, presidente, nós vamos ter que rever muita coisa na aplicação das nossas políticas públicas no Brasil. Os nossos seringueiros são em números maiores do que a gente imagina no Brasil. Então, tudo que nós formos construir, nós vamos ter que ver, ministro, a questão dos valores também. Os nossos quilombos estão crescendo e os meninos estão nascendo nos quilombos e seus valores estão lá. Então, tudo vai ter que ver a questão dos valores. E quando eu falo valores, ministro, eu quero dizer para o senhor, nós estamos com quase 80.000 idosos em abrigos no Brasil. Eu me surpreendi com números. Nós estamos com quase 60.000 crianças em abrigos no Brasil. Os números estão me surpreendendo. E eu estou com um número absurdo de mulheres também em busca de abrigos por causa de violência. Então, tudo isso tem que vir para este pacote. Nós vamos ter que fazer algumas revisões de políticas públicas no Brasil. Então, por favor, ministro, coloque aí a questão de valores. E quando eu falo valores, aí eu quero olhar para o nosso novo ministro aqui da Saúde e dizer, ministro, valores estão lá no seu ministério também. Neste momento de pandemia, a gente está vendo aí a palhaçada do STF trazer o aborto de novo para a pauta. E lá estava a questão de as mulheres que são vítimas do Zika vírus vão abortar. E agora vem do coronavírus. Será que vão querer liberar que todos que tiveram coronavírus poderão abortar no Brasil? Vão liberar geral? O seu ministério, ministro, está lotado de feminista que tem uma pauta única, que é a liberação de aborto. Quero te lembrar, ministro, que está chegando agora, este governo é um governo pró-vida, é um governo pró-família. Então, por favor. E aí, quando a gente fala de valores, ministro, eu quero dizer que nós estávamos sim no caminho certo. A gente não precisa reinventar muita coisa, não. E eu quero citar aqui o exemplo da política indigenista, como este governo estava construindo. Todo mundo começou a dizer, a esquerda começou a falar, que o coronavírus iria dizimar os povos indígenas no Brasil. O primeiro óbito, dia 12 de abril, sabe o que é isso? A forma como nós estávamos conduzindo a política indígena no Brasil. Primeiro óbito, dia 12 de abril. E eu fui lá para a Amazônia, em Roraima, junto com o presidente da FUNAI e o secretário nacional de saúde indígena, para acompanhar o primeiro óbito. A forma como a gente conduziu deu muito certo. Vamos ter que melhorar? Vamos ter que melhorar. E por que nós fomos lá, presidente? Porque nós recebemos a notícia que haveria contaminação criminosa em Roraima, em Amazônia, de propósito, em índios, para dizimar aldeias e povos inteiros para colocar nas costas do presidente Bolsonaro. Eu tive que ir para lá com o presidente da FUNAI, e me reuni com os generais da região e o superintendente da Polícia Federal para a gente fazer uma ação ali meio que sigilosa, porque eles precisavam matar mais índio para dizer que a nossa política não estava dando certo. Então, o que a gente estava fazendo estava dando certo, o que nós estamos fazendo está dando certo. Então, aqui, general, todo o nosso trabalho que envolve políticas de valores precisa estar aqui no Pró-Brasil. E aí, presidente, só para encerrar, eu quero dizer para o senhor que a sua angústia tem razão de ser. Nunca houve tanta violação de direitos no Brasil como neste período. Direitos fundamentais foram violados. No nosso Disque 100 tem mais de 5.000 registros, ministros, de violação de direitos humanos. Mas o senhor tem uma ministra de Direitos Humanos e uma equipe muito corajosa. São mais de 5.000 procedimentos e ações que estão sendo construídos. Governadores e prefeitos responderão processos. Idosos estão sendo algemados e jogados dentro de camburões no Brasil. Mulheres sendo jogadas no chão e sendo algemadas por não terem feito nada. Nós estamos vendo padres sendo multados em R$90 mil porque estavam dentro da igreja com 2 fiéis. A maior violação de direitos humanos da história do Brasil nos últimos 30 anos está acontecendo neste momento. Mas nós estamos tomando providências, a pandemia vai passar, mas governadores e prefeitos responderão processos e nós vamos pedir, inclusive, a prisão de governadores e prefeitos. E nós estamos subindo o tom. E discursos estão chegando. O nosso ministério vai começar a pegar pesado com governadores e prefeitos. Nunca vimos o que está acontecendo hoje. Se eles falavam
que nós éramos violadores de direitos, eles estão. Inclusive, o governador Wellington, agora, ontem, determinou que a polícia poderá entrar nas casas. Vocês não imaginam o que ele vai fazer. Poderá entrar assinou. A polícia poderá entrar na casa sem mandato. Então, assim, as maiores violações estão acontecendo nesses dias. Então, nós estamos fazendo enfrentamento, mais de 5 procedimentos. O nosso ministério já tomou iniciativa e nós estamos pedindo, inclusive, a prisão de alguns governadores. Então, está aí algumas respostas. Valores, por favor. Muito obrigado. Tem 3 anos que, através do Onix, eu conheci o presidente. Nesses 3 anos, eu não pedi uma única conselho, não tentei promover minha carreira, me ferrei na física, ameaça de morte na universidade, e o que me fez, naquele momento, embarcar junto, era a luta pela liberdade. Eu não quero ser escravo nesse país, e acabar com essa porcaria que é Brasília. Isso daqui é um cancro de corrupção, de privilégio. Eu tinha uma visão extremamente negativa de Brasília. Brasília é muito pior do que eu podia imaginar. As pessoas aqui perdem a percepção, a empatia, a relação com o povo. Se sentem inexpugnáveis. Eu tive o privilégio de ver a mais da metade aqui desse time chegar. Eu fui secretário executivo do ministro Onix. Eu acho que a gente está perdendo um pouco desse espírito. A gente está perdendo a luta pela liberdade. É isso que o povo está gritando. Não está gritando para ter mais Estado, para ter mais projetos, para ter mais... O povo está gritando por liberdade. Ponto. Eu acho que é isso que a gente está perdendo. Está perdendo mesmo. O povo está querendo ver o que me trouxe até aqui. Eu, por mim, botava esses vagabundos todos na cadeia. Começando no STF. E é isso que me choca. Era só isso, presidente. Eu realmente acho que toda essa discussão de vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, eu vi muitos ministros que chegaram, foram embora. Eu percebo que tem muita gente com agenda própria. Eu percebo que tem, assim, tem um jogo que é jogado aqui, mas eu não vim para jogar o jogo. Eu vim aqui para lutar. E eu luto e me ferro. Eu estou com um monte de processo aqui no Comitê de Ética da Presidência. Eu sou o único que levou processo aqui. Isso é um absurdo o que está acontecendo aqui no Brasil. A gente está conversando com quem a gente tinha que lutar. A gente não está sendo duro bastante contra os privilégios, contra o tamanho do Estado. E eu realmente estou aqui de peito aberto, como vocês sabem disso. Levo tiro. Odeio o Partido Comunista. Ele está querendo transformar a gente numa colônia. Esse país não é... Odeio o termo povos indígenas, odeio esse termo. Odeio. O povo cigano, só tem um povo nesse país. Quer, não quer sair de ré. É povo brasileiro, só tem um povo. Pode ser preto, pode ser branco, pode ser japonês, pode ser descendente de índio, mas tem que ser brasileiro, pô. Acabar com esse negócio de povos e privilégios. Só pode ter um povo. Não pode ter ministro que acha que é melhor do que o povo, do que o cidadão. Isso é um absurdo. A gente chegou até aqui. O senhor levou uma facada na barriga. Fez mais do que eu. Levou uma facada. Mas eu também estou levando bordoada e estou correndo risco. E fica escutando esse monte de gente defendendo privilégio e teta. Entendeu? É isso. Negócio, empréstimos. A gente veio aqui para acabar com tudo isso, não para manter essa estrutura. E esse é o meu sentimento extremamente chateado que eu estou vendo. Essa oportunidade se perder. Eu sou, evidentemente... Eu estou no grupo dos ministros que está mais ligado com a militância, é evidente, porque eu era um militante. Eu estava militando de peito aberto, continuo militando, do ponto de vista de carreira. Eu poderia ter tentado me dar bem. Não foi isso que eu fiz. Não foi isso que eu fiz. Sei que isso daqui é um palácio, existem intrigas palacianas, estou sendo muito franco.
E a gente pode sim perder a liberdade, perder esse país. Ninguém vai se dar bem se a gente perder esse país. Quem vai se dar bem são pouquíssimas famílias. Pouquíssimas famílias. Não se iludam. Não se iludam. Era isso. Deixa eu complementar aqui. O que o Weintraub está falando, eu estou com 65 anos, a gente vai se aproximando de quem não deve. Eu já tenho que policiar no tocante a isso daí. São pessoas aqui em Brasília, dos 3 poderes, que não sabem o que é povo. Eu converso com alguns, não sabe o que é um feijão com arroz, não sabe o que é um supermercado, esqueceu. Acha que o dinheiro cai do céu. Eu estou com meus privilégios garantidos, meus 100 mil por mês, em média, 100 mil por mês a galera ganha, né? Legalmente, e acha que isso vai acabar nunca. Como alguns acham que a liberdade, qual é desse cara? Tá maluco? Eu estou vendo o mais antigo aqui, o Joelino aqui. Ele sabe o que foi 64. Muitos aqui não sabem. Essa cambada que tentou chegar no poder em 64, se tiver chegado, ele estava fudido todo mundo aqui. Cortando, ele estava felicíssimo cortando cana, ganhando $20 por mês. Não pode esquecer disso. Nós não podemos esquecer o que é esse povo. Eu vou convidar os ministros para domingo e passar a Serena Taguatinga. Convite, não é missão, não, convite. Para ver como é que está o cara na esquina. Depois ver uns merda para falar aí, né? Uns merda de sempre. O cara rompeu o isolamento, tá dando um pé. Até pensei pro cacete, pô. Você tá passando fome, tá na merda, pô. Sentiu o cheiro de povo. Como eu falei lá. É uma experiência para todo político sentir. Ir lá ver como é que tá o negócio. Ou a gente tem que estar como se fosse, né, um general na retaguarda e deixar a tropa se ferrar na frente. Não, o general tá na frente, o coronel tá na frente, o capitão tá na frente. Nossos heróis da Segunda Guerra Mundial estiveram na frente de campo de batalha. Se precisar aqui, tenho certeza que nossas Forças Armadas vão cumprir com o seu papel. Mas, né, nós temos que dar exemplo. E mostrar que o Brasil não é... Eu sou mais educado que o Weintraub, até me poli muito, né, no linguajar que ele usou, mas não é isso. Que o pessoal pinta por aí. Se reunindo de madrugada, para lá, para cá. Sistema de informações. O meu funciona. O meu particular funciona. Os que tem oficialmente, desinforma. E voltando ao tema, eu prefiro não ter informação do que ser desinformado por cima de informações que eu tenho. Então, pessoal, muitos vão poder sair do Brasil. Mas não quero sair, ver a minha irmã de Eldorado, outra de Cajati, o coitado do meu irmão, capitão do exército lá de Miracatu, se fuder, porra. Como é perseguido o tempo todo. A bosta da Folha de São Paulo diz que meu irmão foi expulso de um açougue em registro, que estava comprando carne sem máscara. Comprovou no papel, estava em São Paulo nesse dia. O dono do restaurante, do açougue, falou que não estava lá. E fica por isso mesmo, eu sei que é problema dele, né? Mas é a putaria o tempo todo para me atingir, mexendo com a minha família. Já tentei trocar gente da segurança nossa no Rio de Janeiro, oficialmente, e não consegui. Isso acabou. Eu não vou esperar fuder minha família toda, de sacanagem, ou amigos meus, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura nossa. Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Pode trocar o chefe dele? Troca o ministro. E ponto final. Não estamos aqui para brincadeira. Eu vi um garoto aqui, ó, com todo respeito, do BNDES. Tá, eu conhecia, ele usava calção lá. Né? Pô, ele veio dos Estados Unidos para cá, podia estar muito bem lá. Veio para cá, vai tentar mudar o Brasil, a convite do Paulo Guedes, que é amigo dos pais dele, por coincidência, né, Paulo Guedes? Coincidência. Eu não lembro dos teus pais, lembro de você, tá certo? Mas alguém que está investindo aqui. E todos nós temos que pensar nisso. O que esses filha de uma égua querem, é a nossa liberdade. Olha, como é fácil impor uma ditadura no Brasil, como é fácil. O povo está dentro de casa. Por isso que eu quero, ministro da Justiça e ministro da Defesa, que o povo se arme. Que é a garantia que não vai ter um filho da puta aparecer para impor uma ditadura aqui. Porque é fácil impor uma ditadura. Facílimo. Um bosta de um prefeito, faz um bosta de um decreto, algema e deixa todo mundo dentro de casa.
Se tivesse armado, ia para a rua. E se eu fosse ditador, né, eu queria desarmar a população, como todos fizeram no passado, quando queriam, antes de impor a sua respectiva ditadura. Aí, que a demonstração nossa, eu peço ao Fernando e ao Moro, que por favor assine essa portaria hoje, que eu quero dar um puta de um recado para esses bosta. Por que eu estou armando o povo? Porque eu não quero uma ditadura. E não dá para segurar mais. Não dá para segurar mais. Quem não aceitar as minhas bandeiras, Damares, família, Deus, Brasil, armamento, liberdade de expressão, livre mercado, quem não aceitar isso, está no governo errado. Esperem para 22, né, o senhor Álvaro Dias, espere o Alckmin, espere o Haddad, ou talvez o Lula, né? E vai ser feliz com eles, pô. No meu governo está errado. É escancarar a questão do armamento aqui. Eu quero todo mundo armado. Que povo armado jamais será escravizado. E que cada um faça, exerça o teu papel, se exponha. Aqui eu já falei. Pede o ministério a quem for elogiado, pela Folha, pelo Globo, pelo antagonista, tá? Então tem certos blogs que só tem notícia boa de ministro, não sei como. O presidente é uma porrada, mas o ministro é elogiado. A gente vê por aí, o governo tá, o ministério está indo bem, apesar do presidente. Mas pra puta que eu pariu, porra. Eu que escalei o time, porra. Trocamos 5, espero não trocar mais ninguém, espero. Mas nós temos que, na linha do Van Traub, de forma mais educada um pouquinho, tá? Se preocupar com isso. O que os caras querem é a nossa hemorroida, é a nossa liberdade. Isso é uma verdade. O que esses caras fizeram com o vírus, esse bosta desse governador de São Paulo, esse estrume do Rio de Janeiro, entre outros, é exatamente isso. Aproveitaram o vírus, está um bosta de um prefeito lá de Manaus agora, abrindo covas coletivas. Um bosta, que quem não conhece a história dele, procura conhecer, que eu conheci dentro da Câmara, que é do meu lado. E nós sabemos a ideologia dele, o que ele prega, e que ele sempre foi. O que está aproveitando agora um clima desse para levar o terror no Brasil. Então, pessoal, por favor, se preocupe, que é de mais importante que a vida de cada um de vocês, que é a sua liberdade. Come preso não vale porra nenhuma.